Oi meninas, esse é o nosso primeiro bate-papo Amiga do Céu. E quem nunca usou essa expressão, né, amiga do céu? A gente manda uma mensagem para amiga e às vezes alguma alegria, algum motivo triste, mas a gente usa muito essa expressão, né? Eu já usei Muito. várias vezes. Eu também, muito contigo. Amiga do céu. Amiga do céu, meu Deus. E a gente escolheu, né, colocar esse nome nesse bate-papo, Amiga do Céu, porque é algo que a gente usa no nosso dia a dia, né? A gente sempre tem uma amiga que a gente compartilha, que a gente manda memes, que a gente conversa, que a gente abre a vida. E isso é muito importante a gente fazer. E nessa questão também na escolha desse nome, a gente pensou Amiga do Céu, porque também dá uma conotação bem especial dessa questão espiritual, de pensar, né, que nós também precisamos sempre ter amigas que nos trazem palavras baseadas na Bíblia, que nos trazem palavras especiais, vindas direto do coração de Deus. Então, por isso que a gente escolheu Amiga do Céu. Amiga do Céu. Viu esse meme? Deixa eu ver. Daqui a pouco eu recebi também esse meme. Sou mãe, durmo 10 horas por noite, minha casa é organizada, trabalho, estudo, dou conta de tudo e a depilação está em dia. É verdade esse bilhete. Eu recebi um parecido, olha só. Trabalhar, estudar, arrumar a casa, cuidar dos filhos, dormir 8 horas e ficar em forma. Eu não sou um robô. Clica aí, não sou um robô. Não sou um robô. Não, isso aqui, olha. Não, e essa aqui, olha só. Essa sou eu tentando ser empreendedora, ser mãe, dona de casa, ser faxineira, ser fitness, ser secretária, dormir 8 horas por noite e me manter ainda, né, plena. O que tu acha disso? Me identifico com essa com certeza. descabelada. Não, olha, o dia a dia é complicado, né? E amiga do céu, como dar conta de tudo isso? Me diz. Como dar conta de tudo? Como dar conta? Então, nesse primeiro bate-papo, a gente trouxe 5 dicas para a gente tentar dar conta de tudo. Bom, então a primeira dica de hoje, tá? Que a gente quer passar é o seguinte: entenda o seu valor, né? Que ele não está no que você faz, mas em quem você é. Isso é muito importante a gente lembrar. Às vezes a gente associa muito o nosso valor através da nossa performance, das nossas atividades que a gente faz no dia, né? Mas Deus, Ele nos criou de modo especial e admirável. Lá em Gênesis 5 fala sobre isso, fala que nós somos a obra-prima de Deus. E é sempre bom a gente lembrar sobre isso. Os teus defeitos, as tuas qualidades, elas não te definem, né? O teu valor, ele está em Jesus. Então, sempre pensa que o teu valor não está no que tu exerce, nas tuas atividades, e que tu sempre possa lembrar que o teu valor está em Jesus. E a gente sempre acha, né, que o nosso valor ele está ligado à nossa performance, ao que a gente faz, e a gente esquece realmente que o nosso valor não é esse. Então, sempre quando tu pensar, não estou dando conta, meu Deus, não vão me amar porque eu deixei de fazer isso, porque eu não dei conta disso. Não. O teu valor permanece o mesmo, independente dos teus defeitos, das tuas qualidades, de tu realmente dar conta de tudo. Então, é sempre importante lembrar. Entenda que o seu valor não está no que você faz, mas em quem você é. Eu acho interessante que as pessoas conseguem ver a gente por fora, né? Conseguem ver o que a gente mostra, assim. Então, elas olham se tu está bem vestida, se a roupa do marido está passada. Muitas mulheres olham isso, né? Se a roupa do marido está bem passada, se a nossa roupa está bem passada. Quando vão na tua casa, a gente se preocupa muito, né? Se a casa está arrumada, se a casa está cheirosa. Quando você vai receber os amigos e você tem cachorro, você não quer que a casa tenha cheiro de cachorro. Então, é tudo muito pelo que as pessoas conseguem ver. E às vezes, ou a maioria das vezes, a gente esquece que a aparência de fora, ela não diz muita coisa, assim. Ela não é a essência do que nós realmente somos por dentro, né? Então, uma casa, às vezes, bem arrumada, limpa e cheirosa, só está escondendo uma mulher cansada e que por dentro está exausta e pedindo socorro, mas ninguém vai ver isso. Quando a gente consegue receber alguém em casa, isso é muito difícil para mim, tá? Vou dizer, porque
Se o Fabrício recebe alguém em casa sem me avisar ou me fala em cima da hora, eu fico brava, eu já mando as crianças juntarem brinquedo e arruma isso, arruma aquilo, porque a gente quer passar para as pessoas que a gente é limpinha, arrumada, organizada, né? Que tem tudo sob controle. Mas eu acho que quando a gente consegue receber os amigos, receber as pessoas sem toda essa preocupação, a gente mostra quem a gente é de verdade. E aí a gente consegue, não é consegue a palavra, mas talvez essa insegurança de ser mal interpretada, de ser julgada por algo que você não é, porque um dia está bagunçado, um dia você não está com o cabelo impecável, um dia não está tão perfumada, tão bonita. Né? De achar que as pessoas vão te julgar por isso e vão te valorizar menos por isso. Né? Eu acho que é uma insegurança que as mulheres em geral têm. Então a gente se preocupa muito com a aparência, a gente se preocupa com a casa arrumada, com os filhos bem arrumados. Eu confesso que hoje, antes de sair de casa, eu falei com as crianças, se arrumem, se vistam e a Camila está descabelada. Eu sempre lembro que o meu esposo sempre brinca, né? Nossa, tu tem que estar com a casa sempre organizada, se bate o carteiro lá embaixo, já começa a arrumar tudo, mas é algo que a gente tem que realmente se desprender um pouco disso, né? Porque como mulher tem isso, assim, de valorizar esse ponto, né? E querer dar conta de tudo, e aquela alta performance em tudo, e né? ter que mostrar para alguém, né? Ter que mostrar, as pessoas têm que ver que eu sou impecável, que eu estou dando conta de tudo, que eu consigo. E às vezes a gente tem que provar para nós mesmos, nós queremos provar para nós mesmas que nós conseguimos. E a gente acaba deixando de lado o que realmente é importante. Né? O nosso interior, o que a gente sente, o que a gente pensa. E por isso muitas mulheres vivem frustradas em casa, ou então com autoestima baixa, porque elas esquecem que o valor não está no exterior, no que as pessoas podem ver. E aí, pegando então para a nossa segunda dica, pegando o gancho aí do seu valor, a nossa segunda dica é não se compare. Não se compare. As comparações, elas matam a gente. Lá em Romanos 12:3 diz assim que nós devemos fazer uma autoavaliação honesta sobre nós mesmos. E esse versículo costuma sempre ter uma abordagem de que a gente não pode ser soberba, que se a gente pensar mais do que a gente realmente é, a gente é orgulhosa. E dificilmente alguém fala sobre o outro lado, que é de se considerar menos do que a gente realmente é. Então, uma autoavaliação honesta, ela requer que você consiga saber quem você é de verdade, sem se... como é que é a palavra? Sem se... Amiga do céu! Amiga do céu, esqueci a palavra. Sem se achar, né? Você é melhor do que as outras, mas sem se colocar também por baixo. Acho que é dessa forma de explicar. Sem se colocar por baixo, porque quando a gente se coloca por baixo, a gente está negando a obra de Cristo em nós. E Jesus tem feito uma obra na nossa vida que não é uma obra de inferioridade e de baixa autoestima. Então, a comparação, ela geralmente traz dois sentimentos para as mulheres. Ou é o de, uau, tô poderosa. Aquela lá, coitada, perto de mim, tadinha, ficou só na poeira. Ou então, meu Deus do céu, deixa eu me esconder porque aquela mulher está arrasando e eu tô aqui nessa situação. E os dois sentimentos são ruins. Amiga, eu penso que os dois sentimentos são ruins. Porque quando a gente se compara, geralmente não é para se inspirar. A gente se compara para se cobrar. E as comparações nos matam por dentro por causa disso. Porque aí a gente começa a cobrar de nós mesmas algo que talvez a gente nunca vai alcançar. Porque é o outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco. Porque não é a nossa vida, não somos nós. Então, por que a gente se compara? Por que a gente precisa se comparar? Eu penso que a gente precisa se inspirar. Que a gente precisa ser inspiração para outras mulheres e que a gente precisa se inspirar através da vida de outras mulheres. E eu queria que você pensasse aí, por alguns segundos, rapidamente, quem são as mulheres que te inspiram a melhorar, que te inspiram a crescer, que te inspiram a ficar mais bonita, que te inspiram a ser uma melhor esposa, uma melhor mãe. Quem são as mulheres? Quem você tem ouvido? Quem você tem assistido? Quem você tem deixado entrar na sua mente? Que tipo de comparação você tem feito? Que tipo de
de inspiração você tem buscado para melhorar? Porque a comparação, eu acho que a comparação não melhora ninguém. A comparação, ela tem a tendência de nos fazer piores. Porque ou a gente vai ficar soberbo, porque a gente vai se achar melhor do que alguém, ou a gente vai ficar no lixo, na lama, achando que a gente é a pior de todos os seres. E aí, para finalizar esse tópico, então, tem um meme também que a gente... Não foi um meme, foi uma figurinha bem bonitinha que tu me mandou até. Não compare sua vida, não compare sua beleza, não compare seu tempo. A sua vida é a sua vida. Eu não vivo a sua vida. Você não vive a minha vida. Eu não vivo a tua vida. Eu tenho 2 filhos. Tu tem só um por enquanto. Eu tenho uma casa de 3 quartos. Eu tenho uma casa de 2 quartos. Então, a nossa vida é diferente. Eu não posso comparar a tua casa que está sempre impecável com a minha que está sempre uma bagunça. Não que pensa, né? Não que isso seja verdade. A gente não pode comparar essas coisas, porque nós moramos em casas diferentes, nós temos maridos diferentes, nós temos filhos diferentes. Trabalhos, rotinas. Trabalhos diferentes. Então, são vidas diferentes. Uma outra comparação que é muito comum de se fazer, e isso em geral, homens e mulheres, é sobre a vida espiritual. Ah, é a minha vida espiritual, eu não oro como aquela mulher ora, eu não oro como aquele pastor ora. Ah, se eu pudesse ler a Bíblia tanto que aquela irmã ora. Mas aquela irmã não tem um bebê de 3 meses em casa, que acorda, sei lá, 6 vezes por noite, que é mamar toda hora. Aquela irmã não tem, então, um filho adolescente que tem que ficar controlando o que está assistindo, que tu... Sabe, não tem, é diferente. Como é que tu vai cobrar de uma mãe que tem um bebezinho recém-nascido, que ela acorde às 6 da manhã e o primeiro momento do dia dela seja com Deus? O primeiro momento do dia dela vai ser qualquer hora, às 4 da manhã, às 5 da manhã, com o bebê pendurado no peito dela, e ela vai estar exausta. Então, ela não tem que se comparar com uma mãe que já tem um filho de 8 anos, um filho de 12, e que consegue separar ali os primeiros momentos do dia para Jesus. Eu vejo nisso que tu está falando, a própria palavra de Deus traz isso, né? Em Eclesiastes 3, que é o que a gente até compartilhou, né? Esse texto, que ele fala que há tempo para tudo, né? E como é importante a gente ter essa sabedoria e esse entendimento de sempre lembrar que tempo da minha vida eu estou, né? Sim. Então, nunca dá pra gente se comparar, porque cada um está numa fase diferente. E aí vai entrar também nesse outro tópico, né? Que é a terceira dica, que é coloque prioridades. E quando a gente fala em prioridades, sempre vem assim na minha mente, né? O versículo de Mateus 6:33, que ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Tomarão ali o seu rumo, sua ordem. E eu acho muito importante a gente sempre colocar em primeiro lugar na nossa vida Deus e crer que Ele está no controle, né? Confiar que Ele cuida da tua vida, cuida da tua família, né? Vê o teu coração e confiar mesmo que Ele está, né? Guiando a tua vida em todas as áreas. E na questão assim de prioridades, eu sempre acho importante a gente pensar que é o que a gente estava falando antes ali. Não se comparar e pensar que tempo que eu estou vivendo, né? Talvez tu seja solteira, casada, ou agora, que nem ela falou, eu tenho um filho, ela tem 2 filhos, né? Então daqui a pouco tu tem um bebezinho em casa. Então é sempre importante a gente lembrar em que tempo da nossa vida nós estamos vivendo. E a partir daí, tu pedir sabedoria para Deus. Deus, qual que é a minha prioridade agora? Né? O que eu preciso botar como prioridade na minha vida? Então, a primeira dica dentro desse tópico, né, de pensar, né, coloque prioridades, é tu pedir para Deus: Deus, eu estou vivendo esse tempo agora na minha vida. O que eu preciso botar assim de prioridade? Claro que a gente sempre sabe, né, que é o que a gente falou. Em primeiro lugar, o Senhor, né? Colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, todas as coisas vão tomar o seu rumo, o seu jeito, né? Ele vai conduzir sempre da melhor forma possível. Mas também pedir sabedoria para Deus, para quando eu tenho uma família, né? Quando eu já sou casada, né? Que é o nosso caso aqui, como é importante a gente colocar também como prioridade o nosso marido, né? Depois os nossos filhos, cuidar da nossa casa, do nosso lar. Nós duas trabalhamos, muitas de vocês também trabalham, né? E tudo isso, às vezes a gente pensa assim, como que eu vou dar conta de tudo isso? E o que é a minha prioridade, né, nesse momento? Mas eu acho que quando a gente fala em prioridade, tem que estar muito ligado realmente ao tempo. E tu pensar
que tempo tu está vivendo e pedir essa sabedoria para Deus, para que Ele te mostre o que tu tem que priorizar nesse tempo, né? Algo que sempre me vem à mente também, que é muito importante sobre a questão de prioridade, que pessoas, elas são mais importantes que tarefas. Eu, por muitas vezes, sabe, e me arrependo muito por isso, me peguei priorizando tarefas, né? Arrumar a casa, dar conta de tudo e muitas vezes deixar talvez o meu filho que precisava de uma atenção a mais em segundo plano. E quando eu penso nisso, eu fico triste realmente, né? Como a gente às vezes no nosso dia a dia, na correria do nosso dia a dia, a gente esquece do que é essencial e esquece que as pessoas são mais importantes que as tarefas, são mais importantes que coisas, que objetos, né? Então coloque sempre Deus em primeiro lugar, que Deus seja a tua prioridade, que a tua família seja também a tua prioridade, teu casamento, os teus filhos, e eu creio que todas as outras coisas serão acrescentadas na tua vida e tomarão ordem, né? Então creia nisso e peça essa sabedoria para o Senhor. Senhor, eu estou vivendo esse tempo agora, né? Talvez tu seja solteira, estude, trabalhe. O que tu tem que priorizar agora nesse momento? É ministério? É os teus estudos? É ficar mais com os teus pais em casa? Então, peça essa direção de Deus que eu tenho certeza que Ele vai te dar nesse momento. Eu tive um professor no seminário que me marcou porque ele fez uma comparação muito interessante com relação às prioridades, né? E ele falou assim que a nossa vida e as prioridades da nossa vida, elas têm que ser como a BR. A gente tem a BR e tem a marginal do lado. Então a gente tem que estar andando ali na BR e não deixar que esses compromissos marginais aqui do lado nos acompanhem junto a ponto de sobrecarregar a nossa vida. Então a gente precisa estabelecer o que é principal, o que é essencial e o que é marginal, o que pode ser colocado de lado e ser usado mesmo quando for necessário, né? A gente precisa aprender a dizer não. E esse é o nosso próximo tópico, aprender a dizer não. Nosso quarto tópico. Aprenda a dizer não. Para conseguir dar conta de tudo, tentar dar conta de tudo, a gente precisa estabelecer prioridades e dizer não para as coisas que não são prioridades para a gente. E tem pessoas que têm dificuldade com isso. Não vou te dizer que não é o meu caso, porque eu tive muitas dificuldades. Eu ainda estou em processo, né? Com esse tópico 4 aí. Aprender a dizer não. E eu vou recitar de novo Eclesiastes 3, que tu falou aqui agora, né? Eclesiastes 3, que há um tempo para tudo. Há um tempo certo para todas as coisas. E Deus criou isso, né? Eu falei hoje com as meninas numa videoconferência que a gente fez, que Deus criou tudo no tempo certo. Ele colocou as coisas todas no seu lugar no tempo certo. E a gente, às vezes, no desespero, querer fazer, preciso ser, preciso, a gente acaba fazendo coisas que não precisam ser feitas por nós, que poderiam ser feitas por outras pessoas, que podem ser delegadas ou que podem ser prorrogadas, né? A gente não precisa se descabelar e querer fazer tudo num dia. Casa, por exemplo, né? Agora é época da quarentena, as mulheres estão todas em casa. Hoje eu já ouvi algumas falando, não aguento mais limpar a casa, não aguento mais lavar a louça, a gente lava, dali 15 minutos está tudo lá de novo. Tem coisas que não precisam ser feitas naquele momento, que pode ser deixado um pouquinho para lá. Uma das prioridades das mulheres teria que ser, eu acho que isso é fundamental, da gente cuidar de nós mesmas. Então, eu preciso de um tempo para pensar. Então, a louça na pia, ela pode esperar 15 minutos. Marido, pelo amor de Deus, a louça na pia, ela pode esperar 15 minutos. Eu preciso de 15 minutos para pensar, para colocar minha cabeça em ordem, porque senão eu vou lavar aquela louça lá, ruminando o quê? Que eu deveria estar no meu quarto pensando, quieta, sozinha, mas eu estou aqui, lavando louça, eu estou aqui, limpando casa. Então, as mulheres precisam ter algumas prioridades e cuidar de si mesma é uma delas. Cuidar da mente, cuidar do corpo, sim. Tá, os salões estão fechados, né? Meme para todo lado de como as mulheres vão aparecer na rua daqui a alguns dias. Raiz já. Mas a gente pode ter alguns cuidados em casa que vão nos beneficiar a ponto de nos deixar em paz para lavar a louça com alegria, sem reclamar. E onde é que eu estava mesmo? Ah, tá, a questão de dizer que não, né? Maridos, se o chão não foi varrido ainda, eu falo maridos porque
Geralmente... Você tá dando uma indireta, será? Será? Indireta? É porque acho que nosso público de meninas aqui já são as jovens, mais jovens casadas, mas dá um tempo, sabe? Ou então as mães, né, que têm filhos adolescentes, que quer que a casa seja varrida naquele momento, dá um tempo, de repente dá para esperar um pouquinho. E da mulher voltando para a esposa, mas dela focar um pouco nas suas prioridades, nas suas necessidades que vão ajudar ela a ser uma esposa melhor, uma mãe melhor. E para isso ela vai ter que dizer não para algumas coisas. E aí eu anotei aqui que a gente não deve se culpar por isso. Se você falou que não para alguém, né? Nesse momento a gente não está se encontrando com pessoas, a gente não está tendo demanda de sair, fazer muitas coisas, mas uma tia liga, né? A mãe liga, alguém liga e pede, faz isso para mim, pode me ajudar com isso, corta um EVA para mim, professora. Vai dizer, olha, nesse momento, né? Não posso. Será que pode ser daqui a pouco? Será que pode ser amanhã? Não tem outra pessoa que pode te ajudar? E aí eu tenho três dicas aqui, assim, para dizer um não com super elegância, porque nós somos finérrimas, né? Agradeça, elogie, negue e agradeça. Então, amiga, tô precisando de, sei lá, 25 máscaras agora para a quarentena, será que você podia fazer para mim? Agradeço por ter lembrado de mim, porque realmente estou fazendo para vender, mas nesse momento eu só consigo fazer 10. E seja gentil, seja cortês, não precisa ser um não grosseiro. Confesso que eu tenho dificuldade com isso, que se eu não quero fazer uma coisa e eu tenho que dizer um não, às vezes eu sou grosseira, meu marido sabe, meus filhos também, tadinhos. Não precisa ser com grosseria, mas eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio. Vai ter momentos que a gente precisa dizer não, que a gente precisa dizer não às vezes para nós mesmas, para nossa neurose de casa arrumada, de tarefas cumpridas naquele mesmo momento, que eu sei que tem mulheres que são assim, tem uma listinha e que se não for cumprida daquela forma, naquela ordem, dá uma surtada. Isso não é legal, isso não é saudável, então a gente precisa ter prioridades, equilíbrio e aprender a dizer não. Com certeza. E essa questão de prioridade, né? Eu sempre noto, assim, que a maioria das mulheres, principalmente depois que a gente casa e tem os filhos, que a gente sempre se deixa por último. Né? Na nossa lista, o nosso nome lá, Daila, Michele, em último lugar, né? E como é importante a gente ter realmente esse equilíbrio. Eu acho que é necessário a gente sempre pedir essa sabedoria para Deus e ter o equilíbrio na nossa vida. Nesse sentido de atender a nossa família, de atender, né, o nosso trabalho, que é necessário, fazer os ministérios, ajudar onde for preciso, mas também não esquecer da gente, porque a gente vai nos deixando, né, em último plano e a gente sabe que as consequências vêm. Às vezes a gente fica doente, fica chateada, fica triste, cansada, estressada, exausta, né? E acaba não fazendo o que às vezes a gente gosta, né? Então... às vezes deixa em último plano sair com as amigas, tomar um cafezinho. Em último, né? Dos últimos dos últimos. Básico. Então, como é importante a gente ter essa... Que palavra é? Equilíbrio. Esse equilíbrio, né? Pensar nessa forma, assim, de não esquecer da gente, né? E aí é um trabalho em conjunto, né? Eu acho que um psicólogo, né, que pode nos ajudar aí em outros bate-papos, vai nos ajudar a entender que faz parte o equilíbrio faz parte de uma divisão entre marido e mulher, principalmente, né, os que são casados. É um equilíbrio e é uma parceria dos dois. Tem que ter uma parceria. E aí as pessoas costumam dizer tem que ser 50% da esposa e 50% do marido. Eu não concordo. Tem que ser 100% dos dois. Os dois têm que dar 100%. Os dois têm que se ajudar 100%. Os dois têm que segurar as pontas 100%. E mulheres são mais sensíveis, né, de perceber quando a outra mulher está exausta, está sobrecarregada, não está conversando, está quieta. Algumas amigas se conhecem por WhatsApp, no oi, no bom dia, né, amiga? Mas às vezes alguns homens não têm essa sensibilidade. Então precisa haver uma parceria aí, né? A mulher tentar falar com o marido tentar entender também o lado da mulher para que possa haver um equilíbrio e a mulher ficar se sentindo bem para dar conta de tudo. Eu tinha muita dificuldade, assim, de dizer não. Muita dificuldade. E alguns anos atrás, assim, até quando eu fiz o Recomeçar, eu comecei a pensar, tá, mas que fundo que tem isso? Qual é a minha dificuldade de dizer um não?
Né? E aí eu comecei a pensar sobre isso. E eu te aconselho, se você tem essa dificuldade, que você pense onde que está a raiz disso, sabe? Por que você tem essa dificuldade? E, assim, na minha vida, no meu histórico e tudo mais, eu penso, né, que seria o seguinte, eu não gosto de desagradar as pessoas. Né? Isso às vezes me machuca muito. Eu ter que dizer um não, eu penso, nossa, eu vou desagradar essa pessoa. Mas eu não dou conta de tudo. A gente não dá conta de tudo, né? Então é importante realmente a gente pensar primeiro, né, em nós, nesse quesito de dizer não. E ver realmente, isso eu consigo nesse tempo, isso eu vou, né, dá para fazer. Mas tem coisas que realmente a gente vai ter que aprender a pensar nas prioridades, né? Que é um dos nossos pontos aqui. Isso aí. E a nossa última dica, né? A quinta dica, então calma, vai dar tudo certo. Sempre dá. Tem essa musiquinha, né? Vai ficar tudo bem. É uma música bem legal, que vocês podem escutar. Então é isso aí, calma, vai dar tudo certo, né? Creia que Deus está no controle. Tem dias que tu vai dar conta de tudo. Vai ser assim, maravilhoso. Vai acabar o dia, nossa, tudo perfeito, a minha casa está brilhando. Mandei todos os e-mails, respondi, né, tudo que precisava. Meu WhatsApp, respondi. Tá tudo bem. Mas tem dias que não, né? Eu tava aqui, antes de vir, eu tava lá arrumando a casa, tudo mais, lavando a louça. Daqui a pouco a água acabou. Pensa que eu tive que ter, assim, né, aquela sabedoria para não sair fora do prumo, né? Porque é como se fossem meus planos frustrados. Como assim? Eu me planejei para deixar minha casa impecável, não deixar a louça na pia. Hoje é sábado, né? Aquela casa cheirosinha, tudo certo. Mas acontece, né? Tem que entender que o controle não está nas nossas mãos. Não, a gente quer dar conta de tudo, mas nem tudo, grande parte das coisas não estão sob o nosso controle. Então, assim, a gente precisa, né, realmente confiar em Deus, colocar os nossos medos e angústias para Ele. Isso é muito importante, né? A gente orar e conversar com Deus e falar, Senhor, me incomoda tanto eu não dar conta de tudo. Isso não tá legal. Eu queria que isso mudasse. Então, realmente, né, ter esse bate-papo com Deus, eu acho que é importantíssimo. Outra questão, né, é compartilhar com as suas amigas o que tu tem sentido, porque tu vai perceber uma coisa. Às vezes a gente acha que é só a casa da gente que às vezes fica bagunçada, que a gente que não dá conta das coisas, mas aí tu compartilha com uma amiga e ela vai dizer, aqui em casa é igual. Então, pense nisso, né? Tem amigas, vai de vez em quando tomar um café, converse com elas, né? A gente sabe que agora é tudo online, então vai ter café online, festa online, né? O WhatsApp ali, graças a Deus tem essa benção que a gente pode continuar as conversas, trocar os memes, né? Que nem no começo a gente estava falando dos memes, dar risada. Então, assim, aproveita essa oportunidade, né? E não fica pensando que só tu está passando por isso. Então, procure. E outra coisa muito importante, quando a gente fala, né, o que a gente está sentindo, a gente também se elabora. E a gente começa a entender que, nossa, não é algo tão complicado quanto eu pensava. Não, realmente, consigo ir para frente, vai dar tudo certo mesmo. E a minha amiga também passa por isso, né? Então, ter essa rede de apoio, né? O pessoal tem usado muito essa palavra, assim. Então, ter essa rede de apoio, ter pessoas que te escutem, né, e que talvez já passaram por alguma situação parecida, poder te ajudar, te aconselhar, isso é muito show, maravilhoso. E sabe que tava falando com as meninas hoje lá na vídeo, né? Tá tudo bem se não tiver tudo bem. Eu não tô bem, tudo bem. Não dei conta de tudo, ok, tudo bem. Amanhã é outro dia, a gente começa de novo, a gente faz diferente, a gente tenta de uma nova forma. Tudo bem, eu acho que o que mais nos desestabiliza e o que mais atrapalha, né, na gente na tomada de decisões, de estabelecer prioridades, é que a gente se desespera. A gente se desespera, a gente perde o prumo, igual tu falou, a gente sai do prumo, a gente fica brava, a gente fica irritada. Eu falo a gente, mas eu tô falando de mim primeiro, porque eu sou muito dessa forma, né? E tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente precisa aprender a
a se cobrar menos por isso e a entender que se a gente não tiver num bom momento, a gente não deu conta de tudo, tá tudo bem. Outra coisa que eu pensei sobre isso, né, sobre calma, vai dar tudo certo, é a questão de viver, né, um dia por vez. E eu acho que isso está muito vivo, assim, agora nessa quarentena, de viver um dia por vez, né. Então, se a gente começa a pensar, meu Deus, e as aulas vão começar quando? Nossa, e os cultos? E quando que tudo vai retomar? E a loja tal vai abrir? E a gente fica nessa agonia, né? Então, como é importante a gente viver um dia por vez? Um dia não foi tão bom, mas o outro vai ser show de bola, vou dar muita risada, né? Vou estar super bem. Então, vou dar conta de tudo, talvez, né? Mas tem dias que não. Então a gente precisa entender e viver cada dia, né? Um dia por vez. Isso é importantíssimo. E sempre lembrar dessas dicas que a gente deu, né? Então, Dicas que é o quê? Vamos retomar ali. Que é, entenda que o seu valor não está no que você faz, mas em quem você é. Não se compare. Não se compare. Coloque prioridades. Aprenda a dizer não. E calma, né? Vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Sim, mas agora já acabou? Então, retomando, para vocês não esquecerem. A primeira dica. Entenda que o seu valor não está no que você faz, mas em quem você é. Não se compare. Coloque prioridades. Aprenda a dizer não. E calma, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pode ser que não saia exatamente como você planejou, exatamente como você queria, na hora que você planejou para terminar, mas vai dar certo e tá tudo bem. E agora no final a gente deixou uma música especial, né? Para vocês escutarem e pensarem um pouco em tudo isso que a gente falou. Né? Não desanima, menina. Nesse Vai dar tudo bate-papo, certo. Nesse compartilhar. Até o próximo bate-papo. Aproveita a música Amiga do Céu. Vai dar tudo certo. E é isso aí, então. Calma, vai dar tudo certo, né? Pense em todas essas dicas que a gente falou. Escute essa música agora. E até o nosso próximo bate-papo. Amiga do Céu, você vai dar conta de tudo. Fica em paz, tranquilo. Uhul! Deu? Deu pra aproveitar alguma coisa? Não?